Fala pessoal, muito boa noite. Hoje é domingo, 19 de fevereiro, domingo de carnaval. Agora 21 horas e 22 minutos. Eu estava aguardando aí o fechamento, né, do Bitcoin, que fecha às 21 horas, para iniciar a gravação do vídeo. E eu gostaria hoje de começar aqui a gravação falando um pouquinho aqui, pessoal, dos títulos de governo, né, de 10 anos, que é o Yields, né, que seria relacionado à renda fixa. E algum tempinho atrás aí eu já tinha colocado aqui que provavelmente nós teríamos alta, né? Continuação de alta aí dos juros americanos, a ver pelos padrões gráficos, né, que estavam sendo deixados, né? E eu havia comentado, né, desse padrão aqui, ó, que é um padrão altista, né, que seria um fundo duplo. E esse fundo duplo, pessoal, ele aconteceu aonde? Bem no terceiro alvo, né, da projeção de Fibonacci, que é a projeção aqui, ó, dessa perna de alta, depois esse pivô de baixa, né? E ele se conciliando aqui com a média de 200 ascendente, formou aqui um forte suporte, né? Então, a formação de um padrão altista atrelado aqui a um forte suporte, ele resulta normalmente em alta. Então, ele veio buscar aqui, ó, o primeiro alvo que está coincidindo com esse alvo maior aqui, que seria da queda, tá? Então, eu sempre deixo o primeiro alvo traçado em verde, o segundo e já alcançou o terceiro. Aqui ele está passando por uma correção, né? Normalmente o terceiro alvo realmente tem correção, mas eu acredito que ele possa aqui dar continuidade a essa reversão de tendência. E aí, pessoal, se juros, né, está subindo, dificilmente eu acredito que bolsa possa acompanhar também esse mesmo movimento. E aí, em seguida, eu vou dar uma olhadinha aqui na China, tá? A China ainda, o mercado à vista aqui ainda não está aberto, mas na última sexta-feira o preço deixou um padrão aqui baixista, tá? Se a gente reparar aqui, ó, houve a formação aqui de um topo duplo, né? Aqui e aqui, né? Deixei aqui já marcado também por esses círculos. E reparem que houve a perda do fundo anterior, né? Inclusive com fechamento, o que já acionou esses alvos aqui, pessoal, tá? Então, já faz um tempinho que as bolsas americanas vêm acompanhando também o movimento aí da China, né? Do mercado chinês. E aí, quando a gente vai dar uma olhadinha aqui no S&P 500... S&P 500 também aqui para mim deixando um pivô, né, já num topo, depois de alcançado aqui o segundo alvo, tá, da projeção desse pivô de rompimento da média. Eu estou considerando esse pivô aqui porque para mim ele tem mais relevância, pessoal, porque foi o que rompeu a média, né, deixou aqui um fundo e deu continuidade para romper essa parte superior aqui desse canal de baixa que o preço vinha respeitando, né? Só que normalmente o alvo mais atingido pelo S&P 500 é o segundo. E reparem que ele deixou vários pavios aqui, né, na tentativa de rompimento para ir buscar o terceiro alvo, e agora ele está voltando. Reparem que ele perdeu, né, teve fechamento abaixo da média, um fechamento negativo, tá? E para mim ele já acionou esses alvos aqui também. Reparem que o segundo alvo ele está confluindo aí com a média, né, de 200 períodos, que no momento ela está levemente ascendente. Então é o seguinte, eu acredito que o preço deva vir retestar, né, essa vértice superior aqui do canal de baixa, e ele pode vir aqui testar a média de 200 períodos. Tudo que tiver acima, pessoal, dessa linha pontilhada aqui, ó, que inclusive ela está em confluência aqui com o terceiro alvo desse pivô de baixa, nós podemos considerar ainda, né, uma tendência aí de alta para o S&P 500. Porém, se tivermos um fechamento aqui abaixo da média, né, pode complicar um pouquinho novamente aí para as bolsas americanas, tá, pessoal? Se a gente der uma olhadinha aqui na Nasdaq, a Nasdaq da mesma maneira, ó, ela não veio buscar o terceiro alvo, né, da projeção do pivô de rompimento aqui da média de 200. Reparem que houve falhas, pessoal, aqui, ó, né, na tentativa de rompimento do alvo, né, esses pavios aqui não alcançaram o terceiro alvo e o preço tende a voltar. Repare que o primeiro alvo ele está confluindo aqui com a média de 200 períodos, tá? E o segundo alvo com a retração de 50% aqui de Fibonacci.
Então, aqui também eu delimitei uma área, né, que é essa linha pontilhada, que seria o fundo aqui, ó, desse pivô que rompeu a média, né? Então, se o preço se mantiver aqui acima também dessa região, pode ser que ele retome a tendência de alta, mas momentaneamente eu acredito em quedas, né, para esses dias agora aí na Nasdaq também, tá? E quando a gente dá uma olhadinha no Ibov, o Ibov ele está numa indefinição aqui, pessoal. Ele está numa região aqui que é um forte suporte, né? Ele está com a média de 200 períodos. Nós temos aqui a retração de 50% da perda dessa LTA aqui, ó, né? LTA perdida. A gente pode traçar as retrações. Aqui tem uma retração menor dessa LTA, que é essa linha azul. E confluindo com a retração de 50% desta LTA aqui também que foi perdida, né? Desse movimento maior. Então, essa região aqui, ó, é uma região que vai ser bem testada aí pelo Ibov, né? E vamos ver como que o preço se comporta aqui, tá? Se as bolsas americanas começarem a cair, a gente pode ter a formação daquele pivô que anteriormente aí eu comentei que poderia, né, acontecer aqui no gráfico semanal, tá? Que seria aqui, ó, o movimento de impulso, né? Correção e novo impulso aqui para perder o fundo, tá? Tomara que não, né? Tomara que ele se mantenha aqui, ó, acima da média de 200 períodos e retome aqui essa tendência de alta, porque se realmente o Ibov vier para baixo, a gente vai ter dólar aí também, provavelmente em tendência de alta. Só que quando eu olho o dólar versus aqui o real, eu vou até colocar aqui no gráfico diário. O que me aparenta aqui é que ele possa estar vindo para um movimento aqui de baixa, né, pessoal? Porque se a gente seguir aqui, ó, ele teve um pivô, né, que veio buscar aqui a retração de 61,8, tá? Aqui ele deixou um belo de um martelo de livro, né? Teve um martelo aqui bem na retração de 61,8 e ele corrigiu. Vamos puxar aqui as retrações. Olha só, ele corrigiu até onde, pessoal? Até o 61,8, que é o mais respeitado aí pelo dólar. Então ele pode estar fazendo o que? Um movimento aqui também de pivô de baixa, né? Novamente aqui, tá? Eu vou tirar aqui as retrações. Repare aqui, ó, se a gente der sequência aqui nesse movimento, né? Ó, impulso, correção, ele rompeu aqui a média agora negativamente. Pode estar vindo buscar esse fundo para acionar esses alvos, tá? Primeiro alvo aqui, ó, na casa dos R$ 5,04, segundo R$ 5,00. Poderia estar vindo buscar aqui os R$ 4,92 também, tá? Isso se o Ibov aí der sequência aí na alta, tá? Mas a gente vai seguir acompanhando aí, pessoal. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do Bitcoin. O Bitcoin eu vou até utilizar aqui, pessoal, uma outra plataforma que é a Tani. Por quê? Porque quando a gente dá uma olhadinha aqui no volume, aqui pelo TradingView, ele está um pouco quanto duvidoso, né? Eu andei comparando aí com o volume da Binance, né? E realmente está bem divergente. Então, dando sequência aqui, pessoal, na análise aqui do Bitcoin pela plataforma Tani, tá? Eu consegui reparar o seguinte: olha o volume, né, expressivo que começou a romper a média aqui, ó, depois que houve, no caso, essa divergência aqui, ó, de alta no RSI. Repare que aqui o preço, ele fez um fundo menor do que o anterior, mas aqui no RSI, ele fez, né, fundos ascendentes, tá? Já estaria identificando para a gente aqui uma possível tentativa de retomada de alta. E agora, o que o preço está tentando aqui, né? Está tentando romper a média de 200 períodos, que está ascendente. Quando a média está ascendente a favor do movimento, pessoal, ela não deixa de ser resistência, mas pode ser uma resistência menos expressiva, com menos força, tá? Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Esse pivô aqui, ó, ele foi confirmado, tá? Porque ele teve fechamento acima do último topo, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó,
a máxima desse candle aqui semanal foi 24.255 dólares. E o fechamento desse candle, que fechou agora às 21 horas, né, o candle semanal, ele teve o fechamento na casa de 24.278 dólares. Então ele, além dele superar, ele rompeu o topo anterior, tá? Então isso aqui é um bom sinal para o Bitcoin. E reparem que fazendo-se o espelhamento aqui, né, de toda essa pernada de baixa, nós tivemos aqui no caso já o primeiro alvo alcançado, tá? Que estaria na casa aqui dos 25.200 dólares. E teríamos mais dois aqui a serem atingidos, ó, 27.485 e o terceiro na casa de 31.200 dólares, que estaria próximo aqui desse último topo aqui que poderia ser alcançado pelo preço, tá? Então eu vejo aqui com bons olhos esse movimento do Bitcoin. Não é o melhor padrão de pivô que eu, né, Fabrício, gosto de operar. Para mim, o que tem maior índice de acerto é um pivô de pós-rompimento, que seria o que ele rompe a média, ele vem retestá-la novamente, e aí ele faz o pivô de continuidade do movimento. Repare que aqui ele fez um pivô, mas é um pivô de pré, não de pós, de pré-rompimento. Esse aqui ele tem um índice de acerto um pouco menor, mas como ele está num fundo, pessoal, né? Está num fundo com as médias aqui, a média de 20 que dita a principal tendência do ativo e a média de 8 com uma média rápida já inclinadas para cima, e com esses volumes expressivos, olha o volume aqui dessa semana, ó, passou dos 2 milhões, quase 2 milhões e meio de dólares, né? Então é realmente um volume bem expressivo, e isso pode aqui dar força, né, para o Bitcoin vir romper, né, essa região aqui de resistência na casa dos 26.500 dólares, tá? Então eu vejo com bons olhos isso aqui e espero que realmente o preço consiga, né, dar continuidade aí nesse pivô aqui, que pode ser um pivô de reversão de tendência para o Bitcoin, tá? Para os mais conservadores, né, quiserem aguardar entradas mais assertivas, seria interessante realmente a gente ver o rompimento aqui dessa região, dessa média aqui, ó, né, rompendo a casa aqui dos 26.500 dólares, e provavelmente ele possa vir aqui retestar essa média, tá? Fazer mais um teste para ver se ela se comporta aqui como suporte para o preço, e aí engatando um novo pivô acima aqui da média, aí galera, aí eu poderia estar confirmando para vocês aí que o Bitcoin buscaria novos topos aí, né? Reverteria toda essa tendência de queda. Mas aqui, por enquanto, é precoce, tá? Porque ele está trabalhando abaixo da média de 200 períodos, tá? A confirmação, ela virá da reversão de tendência a hora que o preço romper essa média e começar a fazer topos e fundos ascendentes, tá joia? Se a gente der uma olhadinha no Ethereum, ó, Ethereum aqui no gráfico semanal também, ela teve aqui a tentativa, né, de rompimento desse topo anterior, mas ela teve um fechamento inferior, né, ao último topo. Então aqui para mim houve uma falha, né? Houve uma falha de reversão no caso aqui para Ethereum, mas temos um pivô, porque teve a superação da máxima, né? Com as médias aqui inclinadas para cima, Ethereum pode acompanhar aí o movimento do Bitcoin. RSI já trabalhando aqui também acima dos 50%, é algo positivo aí para Ethereum, tá? No caso do BNB trabalhando acima da média de 200 semanas, né? Isso aqui seria interessante também para o ativo, tá? Mas não vejo esse movimento aqui ainda como um pivô, né? Ele teria que romper esse topo aqui anterior, tá? Ele fez uma correção saudável, que seria uma correção aqui de 2 candles, né? De 2 a 3 candles é saudável, e ele pode estar vindo aqui para confirmar também esse pivô de rompimento da média de 50 aqui, para tentar engatar uma reversão aí, pessoal, tá? Então o cenário para as criptos é um cenário melhor, né, do que a gente vinha acompanhando aí as semanas atrás, mas não vejo algo definido ainda, né, para cravar aqui
que agora cessaram-se as quedas. Mas eu acredito que o Bitcoin possa estar querendo até se descolar do mercado americano, né, pessoal? Porque faz um bom tempo aí que essa correlação vem atrapalhando o Bitcoin, porque anteriormente a gente não via isso com muita frequência, né? Normalmente bolsa estava caindo, Bitcoin estava disparando, e pode ser que ele esteja se descolando de novo aí do mercado. Isso seria muito bom, traria força aí, no caso, para o movimento de alta, né? Mesmo que a bolsa americana venha a cair, o Bitcoin subindo, traria mais confiança aí para os investidores de criptomoedas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nos tokens, para o vídeo não ficar muito longo. Analisando aqui a Nelore, ela segue para mim aqui em tendência também de queda, né? Reparem que a média de 20 períodos no gráfico semanal segue inclinada aqui para baixo, que é a média verde, a de 8 também, tá? RSI trabalhando abaixo da linha de 50%, e aqui no caso do MACD, as médias apontam queda também, tá? Interessante seria a gente ver a média, o MACD cruzando a média, né? O MACD é essa linha azul, cruzando a amarela para cima e vindo trabalhar na parte superior aqui do histograma, tá? Se a gente der uma olhadinha no gráfico diário, segue aqui nessa acumulação. Esse indicador aqui chama-se bandas de Bollinger, né? Quando o ativo ele começa a se lateralizar, a gente utiliza para ver a volatilidade, né? O preço sendo comprimido, ele vai sendo comprimido, chega uma hora que ele estoura, né? E aqui, pelo que me parece, pode ser um rompimento negativo. Vocês podem ver que o RSI também aqui está abaixo da linha de 50%, predominância vendedora, né? E todas as médias inclinadas para baixo, inclusive a média de 200, que nunca tinha sido quebrada desse jeito aqui, né? Com movimento negativo, né? Agora ela está também descendente, ajudando aí nesse movimento de queda aí para a Nelore, pessoal. Então eu sigo insistindo aí que, no meu ponto de vista, a Nelore ainda pode buscar o ganho de mais um 0 ou até 2, tá? Não vejo entrada aqui por enquanto no ativo não, tá bom? No caso da Xblocks aqui, o preço está vindo testar novamente essa região aqui de suporte, né, pessoal? Na casa dos $2,72, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, vem sendo realmente uma região de difícil rompimento aí pelo preço, né? Apesar das médias ao estarem inclinadas para baixo aqui, segue em tendência de queda, mas se o Bitcoin começar realmente a retomar a alta, a gente pode estar vendo um movimento aí também positivo no Xblocks, né? A principal dificuldade que ela está tendo é de rompimento da média de 200 períodos. Aqui a gente precisaria ver um sinal aqui, né, de uma possível tentativa de reversão aqui para Xblocks. Ela vem trabalhando aqui abaixo das médias, tá? Vamos ver se ela encontra aqui suporte novamente, e se deixar algum padrão gráfico aqui que indique compra, né, eu passo aí para vocês aí através da comunidade da Xmine, tá? Mas por enquanto vamos ficar com a barba meio de molho aí para ver se não perde essa região. Se perder os $2,72 pode complicar um pouquinho, porque aí ela poderia estar ativando esse pivô aqui, pessoal, ó, né? E vindo buscar alvos aí inferiores, né? Primeiro alvo seria aí abaixo de $1, tá? Então tomara que ela encontre suporte aqui nessa região e retome a tentativa de reversão de tendência aí. Por enquanto não tem entrada aqui, tá bom? Xmine da mesma maneira, sem entrada, segue em tendência aí clara de baixa. A Valos nada a fazer, né? Um volume muito ruim, sem liquidez também aqui no ativo. Você vê que os candles vêm só diminuindo, pessoal, né? Então não está tendo movimentação de compra nem de venda no ativo, né? O ativo está bem parado. A Silo segue em tendência de queda, né? Com as médias bem inclinadas para baixo no gráfico semanal, tá? RSI abaixo da linha de 50, nada a fazer. Qual mais? Vinhocoin. A Vinhocoin também vem trabalhando abaixo das médias, então não vejo aqui sinal de reversão de tendência. RSI também abaixo da linha de 50, nada a fazer. A Bulls ela teve essa tentativa de rompimento da média de 50 aqui, mas falhou, já veio trabalhar abaixo dela. Inclusive acionou um pivô de baixo aqui, tá? Estão os alvos aí traçados aí, pessoal. Depois quem quiser tirar um print, quem tiver aí no ativo,
Fique esperto aí, eu já começaria a fazer realizações, pelo menos parciais, aí, se não quiserem zerarem na posição, porque pode vir buscar esses alvos aí, inclusive o terceiro alvo, ó, próximo aqui do fundo de lançamento, tá bom? Ficou feio o ativo aí. O STK, infelizmente, a STK aí também, mais um pivô de baixo no gráfico semanal, pessoal. É um movimento forte de queda para a STK. Infelizmente, aí, eu acho que a má gestão desse ativo aí, desse projeto, né, que era um projeto que prometia bastante, muitas falhas, né, falhas aí, você tentando sacar seus ganhos e vários farms aí com dificuldades, com problemas do saque. Isso aí gera insegurança no investidor, gera medo, né, de perda de capital. Então é isso aí que acontece, o pessoal já começa a vender em massa e infelizmente eu não vejo nenhum sinal aí de reversão, né, de recuperação para a STK. É um projeto que eu realmente não vejo possibilidades aí de retomada de alta, pessoal, infelizmente, tá? Essa é a minha opinião aí, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico diário, ó, também já vem trabalhando um bom tempo abaixo da média de 50 períodos. E se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico semanal, esse pivô aqui acionou um alvo, pessoal, que estaria zerando o token, tá? Infelizmente, né? Se for alcançado aqui esse alvo que não está longe, ele negativaria o token. Então, quem está no ativo aí, fique esperto com o vosso capital, tá bom? Aqui na Arcane Cards, nada a fazer, tá? Preço também trabalhando abaixo das médias aqui. Eu havia comentado que no gráfico semanal teve a formação de um forte padrão também aí de queda, né? No caso aqui um pivô, né? Teve um pivô maior, agora um menor aqui também, que já acionou também alvos aqui inferiores, pessoal, tá bom? Então nada a fazer. No caso da Leve, houve a falha, né, daquele pivô também no gráfico semanal. Eu havia comentado, ó, que esse pavio imenso aqui na tentativa de rompimento desse topo, né, constatou que realmente o preço poderia voltar a cair, e aí não deu outra, né? Se a gente olhar aqui no gráfico diário, eu vou dar uma olhadinha, mas olha só, o RSI já vindo trabalhar também na parte, né, inferior dos 50. Ele teve essa falha aqui de tentativa de vir trabalhar na parte superior, né? Perdeu o fundo anterior, ó. E se o preço vier a fazer o mesmo movimento, pessoal, do RSI, ele poderá também perder esse fundo aqui, ó, que está coincidindo com o segundo alvo aqui, ó, de Fibonacci, estaria na casa de 2 zeros depois da vírgula, 1388, tá? Então fiquem espertos aí. Tom que é meu camarada também, eu havia comentado pro Tom, falei, Tom, deixou uma falha muito grande, eu não vou recomprar esse ativo aqui, ó, tá? Eu vou esperar a confirmação, e aí não veio, e agora ele tá voltando, tá? Nada a fazer aqui por enquanto, pessoal. Eu acho que aqui cabe até alguma realização, tá? Quem quiser fazer alguma parcial aí, é prudente, tá legal? E aqui para o meu amigo Luiz Fernando, nada a fazer ainda nesse projeto, acho que é americano aqui, né, Luiz? O Sbonk, nada a fazer, provavelmente pode estar vindo buscar também o fundo de lançamento aí. Segue em tendência clara de baixa aí, trabalhando abaixo das médias descendentes, beleza? Pessoal, é isso aí, o vídeo mais curto hoje. Espero que vocês tenham uma semana abençoada aí, tanto na vida pessoal quanto nos mercados, né? Papai do céu, tome conta aí de vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma sugestão de avaliação de algum ativo ou quiser que eu faça realmente algum estudo em particular, é só deixar mensagem aqui, né, aqui no YouTube, ou me enviar aí alguma mensagem no Instagram ou no Telegram, que terei o maior prazer aí em respondê-los, né, e fazer esse estudo, tá joia? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus.